Boa noite, meus amigos de Pirassununga, Porto Ferreira, São João da Boa Vista, Leme região. Eu sou Evandro Sinotti e está começando agora o programa Talk Show. E nesta noite nós iremos debater os artigos de Olavo de Carvalho que foram compilados no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, este livro aqui. E os debatedores desta obra do maior pensador brasileiro vivo são André Assi Barreto, professor e mestrando em filosofia; Matheus Poli, membro do Comitê Executivo do Libertários; e Victor Miciato, doutorando em História pela Unesp de Franca. Got my socks, baby, said I knew the things she said, maybe they do, but it's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Easy comes to go easily, but that's not how I want it to be. But it's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Sitting all year long by the telephone without coming home. Oh, 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 without coming home. Oh. It comes and goes easily, but that's not how I want it to be. But it's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Not again. Not again. Not again. O formato do debate será o seguinte: citarei o nome do artigo a ser debatido, lerei um trecho breve e lançarei uma pergunta. Os debatentes podem fazer comentários sobre o artigo que não tenham ligação com a pergunta e poderão também lançar outras perguntas relacionadas ao artigo para os debatentes, ok? No artigo O Imbecil Juvenil, Olavo de Carvalho resume a famosa rebeldia do adolescente. Amor ao mais forte que o despreza e desprezo pelo fraco que o ama. Abre aspas para Olavo. A família surge como bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem, no seu rito de passagem. A família, que tudo lhe deu, pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige. Fecha aspas. Ou seja, o jovem, para escapar do isolamento, se submete muitas vezes a humilhações apenas para pertencer a determinado grupo. Vocês concordam com Olavo? Alguém tem alguma consideração a fazer? Olha, Evandro, eu tenho. Esse artigo, eu acho que ele é um artigo, não à toa ele abre o livro, é um artigo muito bom, muito importante. Inclusive eu, do aula de filosofia, eu já li ele numa reunião de pais e a afinidade dos pais dos meus alunos com o artigo foi grande. Então eu acho o seguinte, o jovem, né, aquela pessoa que está entre a idade ali 16, 22, acho que pelo menos esse é o público-alvo do Olavo nesse artigo, ele é o momento de se rebelar contra a ordem vigente, de se rebelar contra a autoridade, né, e também é o momento, e aí um fato que eu gosto de
de trazer para o debate nesse artigo é o seguinte: o jovem, o revolucionário se aproveita desse momento do jovem, né? O militante político, o cara que organiza a militância política, ele se aproveita muito desse momento do jovem, né? Então é aquilo que eu falo. Ele pega esse jovem que descobriu política ontem, que acha que pode mudar o mundo, e alça ele à condição de palpiteiro onisciente, né? Então ele dá a voz para o jovem falar o que ele quer, como se o jovem de fato soubesse o que fazer para mudar o mundo, né? Aí vale duas citações. Uma daquela frase, né? Todo mundo, quem não é socialista aos 20 não tem coração, quem não é conservador aos 40 não tem cérebro. Então acho que isso, na prática, isso se confirma com clareza. O Olavo toca nesse ponto também nesse artigo. E só para citar um exemplo, eu li na Folha de São Paulo há um tempo atrás uma entrevista de um sujeito que faz parte do movimento Passe Livre, e ele tem 22 anos, faz filosofia, e a imprensa pegou o sujeito para falar sobre transporte. E eu pensei, um cara de 22 anos que faz filosofia sabe sobre transporte? Qual o gabarito do sujeito? Quantas empresas ele já dirigiu? Quantos ônibus provavelmente ele nunca guiou um ônibus na vida dele. Por que a imprensa alça um jovem nessa condição para falar sobre transporte? Ou seja, é aquilo que eu falei. O imbecil juvenil, ele é alçado por algumas pessoas à condição de palpiteiro universal. Como se ele soubesse de tudo, né? Então é um aproveitamento político dessa fase. E eu acho que o Olavo toca nisso nesse artigo, isso é bastante interessante. A grande questão que nós podemos pensar nisso, por exemplo, se nós pensarmos nas manifestações do ano passado, eu acompanhei até na rua e acompanhei muitos relatos e como tudo se seguiu. Por exemplo, muitas pessoas até se maquiavam para ir às ruas e se posicionarem de uma forma que, se você perguntasse alguma coisa a mais, talvez elas tivessem dificuldade de responder. Penso eu que o grande problema, talvez, mais do que essa crítica à juventude rebelde, que esse pensamento da juventude rebelde é importantíssimo para você manter ainda aquela questão de mudança, de valor dessa mudança, sem entrar no lado da revolução necessariamente, mas no lado da mudança. Ela é importante para o jovem, até como processo de conscientização do mundo onde ele vive. Mas o que acontece muito é que o jovem brasileiro, muitas vezes, ele se revolta sem leitura. E até o revolucionário que influencia esse jovem, independente da posição revolucionário liberal ou revolucionário socialista, que no Brasil tem bastante, o que acontece é que falta toda uma base de leitura para que nós possamos ir às ruas, e é necessário o jovem ir à rua, é necessário o jovem se revoltar com o mundo que ele vive. Isso faz parte da filosofia, isso faz parte da juventude, mas falta, para que mantenha-se essa revolta, para que essa revolta tenha um sentido mais profundo, falta ela estar com aquilo, por exemplo, que nós podemos resumir de forma didática, o que é a praxis. Que a praxis não é prática, a praxis é uma ação com teoria. E quando você tem ação com teoria, você tem, na teoria mesmo, filosoficamente falando, possibilidades de mudanças mais concretas e também estruturais no nosso país. No artigo A Origem da Burrice Nacional, o professor Olavo de Carvalho provoca, abre aspas, por que nossas crianças estão entre as mais inteligentes do mundo e nossos universitários entre os mais burros? Fecha aspas. Olavo finaliza o artigo dizendo que a solução passa pela divulgação em massa das lições de Pitágoras, Aristóteles e Platão, entre outros. Qual a opinião de vocês a respeito? Bom, o problema do nosso ensino, e vou adiantar até algumas coisas aqui do pensamento do Olavo de Carvalho, para a gente ficar no autor, que é o tema da nossa mesa. O Olavo de Carvalho, ele tem um grave problema ao interpretar a educação no Brasil, ao pensar que nós temos, por exemplo, um sistema baseado em Paulo Freire, o que é totalmente equivocado. O Brasil, ele tem um sistema de ensino voltado para o século XIX. Então nós não saímos do século XIX. O PowerPoint da professora e do professor brasileiro, tanto da escola pública quanto da escola particular, é a lousa do século XIX. O que acontece é que, se nós formos pensar em educação no Brasil, nós temos que pensar, que é uma defesa que eu tenho feito atualmente, na formação estrutural brasileira e pouco política. E não política no sentido da política institucional, mas também no sentido da profundidade do político, da vida no político. Então o que acontece?
a nossa formação educacional ainda é muito estrutural. Então, uma coisa que eu concordo com ele no artigo, por exemplo, nós queremos ter uma educação no ensino, abranger tudo no colegial, por exemplo, a matemática, a física. Então, a maneira como isso é ensinada, a história, a geografia, muitas vezes ela pode atrapalhar a formação do aluno na especialização desde cedo com as habilidades que ele tem, respeitando as habilidades que ele tem. Mas o que acontece é que nós não temos Paulo Freire, independente da posição ou não, eu, por exemplo, tenho críticas, mas nós não temos uma educação baseada em Paulo Freire, nós temos uma educação baseada no século XIX. Se você for ver como era uma aula no século XIX, é praticamente a mesma do século XXI. Alguém tem alguma coisa a concluir? No ensino fundamental, no ensino básico, né? Eu queria comentar alguma coisinha desse artigo, que é o seguinte, eu acho que o Olavo ele atenta para nesse artigo, para algumas coisas que eu concordo bastante. A atmosfera do debate, de discussão da universidade brasileira, eu acho que ela é muito emborrecedora, né? E o Olavo atenta para isso nesse artigo. Então, se a gente parar para observar, o Olavo está fora do Brasil, Diogo Mainardi saiu do Brasil, Paulo França saiu do Brasil, quantos grandes pensadores tiveram, o Wilhelm Flusser veio para o Brasil e teve que sair, são muitos pensadores de grande calibre que tiveram que deixar o Brasil porque não sobreviveram a essa atmosfera nossa, e o Olavo atenta para isso no artigo, eu acho muito interessante. Então, e o jovem que é inteligente, né, linkando isso com o artigo anterior até, o jovem que ele é inteligente, ele passa por uma série de problemas. O governo ele institucionaliza que se você for superdotado, por exemplo, você não pode avançar de série. Você não pode, você tem que ficar... Se você está na 7ª, mas já podia estar no primeiro colegial, você não pode ir porque o governo não deixa. Isso é viver numa atmosfera emburrecedora, né? Eu acho que o Olavo atenta para isso. E aí também tem a segunda coisa do sujeito que acha que é inteligente, mas não é. É um pouco do imbecil juvenil também. O cara leu 2 livros sobre política e ele acha que já pode reformar o mundo, mudar o Brasil do dia para a noite, né? Então, assim, é difícil essa situação onde se desconhece a status questiones dos problemas, que é uma coisa que o Olavo também fala no livro. Você não conhece nada sobre o assunto, mas se torna palpiteiro universal sobre ele. Já que vocês citaram Paulo Freire, no artigo Viva Paulo Freire, Olavo cita John Egerton, que disse que Paulo Freire, o autor da Pedagogia do Oprimido, não é um educador, e sim um teórico político e ideológico. Vocês concordam? Todo educador, ele tem política, ele tem ideologia. Não há separação nesses termos, ao pensarmos o político de uma forma mais profunda. A questão é que a maneira como é criticada a educação no Brasil, influenciada talvez pelo método Paulo Freire, ela não tem validade quando nós vamos entender a educação brasileira. A educação brasileira não passa por Paulo Freire, apesar da cartilha do professor falar em construtivismo, falar em Paulo Freire, falar em tudo mais. Na hora que o professor está na sala de aula, o coordenador vai falar assim para você: se ele não te deu trabalho, é nota 5 no final do bimestre, porque nós precisamos do bônus no final do mês, e isso em qualquer estado, independente de partido e de política. O que acontece é, nós ainda não avançamos na educação. Então, a crítica que ele faz a Paulo Freire não tem fundamento teórico ou fundamento estrutural ao se entender a escola brasileira, sendo a favor ou não de Paulo Freire, porque não há um método Paulo Freire na escola. Não há um método ainda do século XIX. A professora vai lá, passa na lousa, o aluno copia, se o aluno não copia faz bagunça e aquela coisa de repressão, e muito cópia. Então as perguntas das provas no nosso sistema de ensino são perguntas que um pouco reflexão. E isso perpassa por a boa porcentagem das nossas escolas, independente de escola pública ou particular. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não existe doutrinação ideológica nos livros didáticos brasileiros? O que acontece nos livros didáticos, e que doutrinação ideológica existe em alguns livros didáticos, mas que está se modificando bastante isso, que é uma linguagem do marxismo vulgar, né, que não é um marxismo apurado, é um marxismo vulgar, um marxismo pouco elaborado, que muitas vezes falava em luta de classe, falava em feudalismo. No Brasil você tem isso em alguns materiais didáticos antigos. Hoje, participando da renovação dos materiais didáticos, há um certo avanço na historiografia em relação a isso. Então esse marxismo vulgar, ele está perdendo força para outras correntes de pensamento, inclusive um marxismo mais científico, mais elaborado, confrontando. Alguns livros didáticos até confrontam ideologias
a grande questão que eu penso é que às vezes tem alguns professores que até rejeitam esses materiais justamente por eles serem complexos. E o professor não tem capacidade ainda de pensar esse material. Eu vou dizer um caso particular meu. Eu dei aula, por exemplo, ano passado, num livro de sociologia extremamente importante. E não necessariamente ele é seguido por alguns professores porque o professor acha muito complexo. E o que está errado. Nós temos que trazer esse mundo complexo para a criança. Então, às vezes, nós ficamos muito naquela coisa do cópia e... Mas há alguns livros que têm esse problema e que só estão... O próprio Estado está modificando isso, porque realmente... Então, eu acho que assim, a gente tem que deslocar um pouquinho o eixo aqui. Eu entendo isso que foi dito e eu concordo até, mas é o seguinte, por exemplo, eu fiz um curso de licenciatura para dar aula. Nesse curso de licenciatura, basicamente, Paulo Freire. O Centro Paula Souza, que é um centro educacional importantíssimo do estado de São Paulo, ele dedica uma semana inteira ao estudo, ao debate, à discussão do Paulo Freire. É claro, eu concordo, dizer que a educação toda do Brasil segue o Paulo Freire, para mim também está fora não enxergo dessa maneira. Todo o Brasil, todas as escolas do Brasil seguem o Paulo Freire. Mas o Paulo Freire é sim muito discutido, muito debatido e está presente nesse meio educacional. E o que o Olavo atenta nesse estudo aí são duas coisas. Primeiro, onde o método Paulo Freire foi aplicado e surtiu resultados positivos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, ele traz uma dissertação de um sujeito chamado Oliger, em que ele documenta uma série de críticas e refutações à teoria pedagógica do Paulo Freire. Então, é um conjunto, inclusive, de pessoas que trabalharam com o Paulo Freire, né, que criticaram o que ele disse. E só para finalizar sobre ele, a minha leitura do Paulo Freire, eu enxergo basicamente o seguinte: é um marxismo transposto para a educação. Não há nada mais do que isso. Ele leu Marx, ruminou aquilo e regurgitou na educação. É isso. Existe o professor é o opressor e o aluno é o oprimido. Os dois devem construir o conhecimento juntos. Isso nada mais é que um marxismo traduzido para termos pedagógicos. Então eu acho que o Olavo está tentando para isso também nesse artigo. É importante registrar. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais debates sobre artigos de Olavo de Carvalho. Pulso ainda pulsa. Ainda pulsa. Ainda é corpo. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. It's time like these you learn to love again. It's time like these you give and give again. It's time like these you learn to love again. It's time like these, time again. It's time like these, time again. It's time like these, time again. Estamos de volta com o nosso talk show debatendo artigos de Olavo de Carvalho.
No artigo Lógica da Canalice, Olavo diz, abre aspas, quando alguém me diz que o comunismo é coisa do passado, que advertir contra é açoitar um cavalo morto, tenho às vezes uma certa suspeita de estar conversando com um canalha. Fecha aspas. Olavo de Carvalho tem razão em temer que o comunismo seja implantado no Brasil? Sim. Eu acredito que sim, pelo todo o histórico de artigos que ele escreve e pelo que a gente vê acontecendo na América Latina. A gente caminha a América Latina toda sobre o manto do comunismo. E o foco no Brasil hoje saiu do foco político hoje no Brasil, não está mais em debater capitalismo versus comunismo, mas debater uma diferença, por exemplo, ideológica entre PT e PSDB. E fica nisso, como se uma coisa fosse diferente da outra, muito diferente da outra. E se parou hoje de discutir isso. E o comunismo vem avançando na América Latina. Você vê o que está acontecendo na Venezuela. Eu acho que tem até uma escala no Brasil, na América Latina, para onde você vai. Do Brasil vai virar uma Argentina, que vai virar um Chile, o Chile vai virar o Brasil, que vai virar a Argentina, vai virar a Venezuela, vai virar Cuba, sabe? É uma escala de como vai virar o comunismo na América Latina, como isso avança. E o artigo até diz para a gente não ignorar tanto, por exemplo, a KGB, uma entidade tão forte que parece ter desaparecido, ninguém mais fala nela, sendo que o Vladimir Putin, por exemplo, é um ex-membro da KGB. Você concorda com essa visão, Vitor? Não, totalmente não concordo. O Olavo de Carvalho ele é um filósofo que faz pouca filosofia, ele é muito polemista. A questão é que o comunismo, por exemplo, é muito jogado como se fosse algo, uma tentativa de implantar um golpe comunista. A questão, se vocês lerem um livro do François Furet sobre o comunismo, extremamente crítico sobre o comunismo ele é compreendido pelo François Furet como uma ideia, um pensamento do século XX esgotado. Ou se vocês forem ler, por exemplo, Robert Kurz, que é um alemão que veio do ciclo O Capital, então que já é um marxista ferrenho, ele vai dizer que o comunismo nunca existiu porque sempre foi um capitalismo de Estado. Então o que acontece? Não há uma tentativa de golpe comunista, apesar do Fórum de São Paulo ser muito forte, essas organizações da esquerda, mas isso é parte de uma esquerda, vamos dizer assim, um pouco mais radical. Mas se você for pensar em termos de formação política do Brasil, ou da América Latina, ou do mundo, não há qualquer possibilidade de implantação de um comunismo da maneira como nós pensamos. Há, sim, um elemento cultural de esquerda, que as esquerdas não é algo monolítico também. Eu comungo de uma parte, não sou uma pessoa de esquerda, necessariamente como vocês talvez pensam, mas eu comungo com uma esquerda democrática que, por exemplo, critica a questão do chavismo, critica a cultura política petista, por exemplo, não o PT, mas a cultura política petista, justamente por não ver na esquerda e na cultura política democrática do comunismo mecanismos, métodos e práticas e teorias que facilitam a compreensão do capitalismo atual. Então você acha que a gente deve fechar os olhos para estatutos e manifestos de partidos de esquerda que prevêem estatização dos meios de produção? A gente deve fechar o olho e fazer que não está acontecendo nada? Não apenas não podemos fechar os olhos, como boa parte da esquerda que é democrática tem pontos críticos em relação a alguns folhetins publicados por determinadas organizações que são folhetins propagandísticos também. Não vamos ser ingênuos de achar que, por exemplo, no Chile, os comunistas estão apoiando Chaves e querem um modelo chavista. Nós temos que entender que são partidos políticos, por exemplo, no Chile tem mais de 100 anos de história. Então, é uma política pragmática de apoio. Porque, por exemplo, que aqui há uma parte da esquerda, existe um livro interessante da Cláudia Hilbe, que é Silêncio Cuba, a esquerda democrática diante do regime da Revolução Cubana, que é um livro que ela critica essa esquerda. Por que a esquerda não critica Cuba? Porque é uma questão pragmática, mas aqui no Brasil não há nenhuma possibilidade. O Lula não é um personagem da esquerda. O Lula é um político pragmático, é um monstro da política, mas ele não é um ator da esquerda que vai implantar um golpe comunista no Brasil. Mas o Lula não é toda a esquerda brasileira, existem partidos mais radicais, inclusive. Existem, e ainda bem que existem, porque nós vivemos numa democracia. É bom nós dialogarmos com ele, embora há pessoas que queiram implantar o comunismo. Mas é uma minoria na esquerda, na própria esquerda. Porque a própria esquerda
ela passa por muitas reflexões e muitos autocrítica, muitos questionamentos, assim. Olha, eu concordo em geral com esse posicionamento, mas algumas coisas têm que ser ditas. Claro, a esquerda, e o próprio comunismo, no meu entender, ele nem sempre vai aparecer sob o nome de comunismo. Né? É um nome que muitas vezes vai mudar. Acho que no debate americano isso é muito claro. Progressismo, liberalismo, ou se não, por exemplo, eu citei o rapaz do MPL. Qual que é a proposta do MPL, o Movimento para Passe Livre no Transporte? Estatização completa do transporte. Quem vai me dizer que isso não é uma proposta comunista? Eu sempre me deparo em fóruns com revisionista stalinista, defensor da Coreia do Norte. Então, assim, claro, aí você pode pensar, essa é a ala radical. Mas eu acho que a versão democrática, a versão híbrida, e aí tem relação com outro artigo do Olavo, isso vai acabar culminando sempre no fascismo. Né? Você vai servir de massa de manobra para o radical e no fim quem vai chegar no poder é o radical, porque ele tem uma visão mais ampla de poder. O Lula realmente, é uma metamorfose ambulante, ele mesmo acho que admite isso, né? Mas ele consegue ser exaltado tanto no Foro de São Paulo quanto em Davos, realmente, ele é um mestre da política, mas eu não acredito que ele não seja comunista, eu acredito que ele não se define enquanto comunista, como muitos não se definem. Aliás, eu conheço um monte de gente que não diz que é comunista, mas acredita e utiliza todas as categorias do Marx para falar de economia, classe, exploração, lucro. Então, assim, eu acho que falta nessa discussão sobre se comunismo morreu, não morreu, acabou, não acabou, aquilo que o Olavo fala na origem da burrice nacional. Falta conhecer status questiones. Descobrir que as coisas mudaram de nome, as pessoas mudaram de máscara, né, que nem o colega falou da KGB. Uma das maiores polícias políticas a maior polícia política do mundo. Com a queda do muro, o que aconteceu com os agentes da KGB? Eles foram plantar batata e alface? Não, eles continuaram fazendo alguma coisa. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Então, o que acontece? O comunismo ele se dissolveu no movimento revolucionário. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Pode não se chamar comunista, mas ele está aí ainda. No artigo Devotos de um Vigarista, Olavo diz, abre aspas, a Folha de São Paulo perguntou a 4 dos seus mais típicos mentores por que ainda é importante ler Marx. Nenhum deles deu a resposta certa, porque ninguém pode ignorar, sem grave risco, as ideias que mataram mais seres humanos do que todos os terremotos, furacões, epidemias e desastres aéreos do último século, mais 2 guerras mundiais. Fecha aspas. Pergunto, existe alguma coisa que se aproveite das ideias de Marx? Claro, a questão é que a maneira como o Olavo de Carvalho coloca é como se uma pessoa que escreve uma coisa no século XIX é responsabilizada por tudo aquilo que acontece depois, sendo que se nós lermos o Capital, o principal livro do Marx chama-se O Capital, não tem nada de revolução comunista ali. Ali está uma tentativa científica e que até hoje é muito utilizada, principalmente às vezes por economistas não ligados a um movimento comunista, mas que encaram a análise do Capital como uma análise do próprio sistema capitalista e não necessariamente na questão do que foi Stalin, porque nós temos que distinguir, por exemplo, comunismo. É o comunismo de Stalin, é o comunismo de Lenin, é o pensamento comunista de Gramsci, é o pensamento de Marx. Nós não podemos jogar num saco só, justamente porque Gramsci, se você for ver a biografia dele, na década de 30, Gramsci rompe com preceitos leninistas. Que a esquerda brasileira, por exemplo, Emir Sader, ele ainda não consegue entender isso. As pessoas que trabalham com Gramsci não conseguem entender a própria trajetória de Gramsci. Gramsci é uma pessoa que na década de 30 ele sai do leninismo. E a esquerda tem várias ramificações que fogem... Só te interromper, você vai concluir. Tá. O que deseja Gramsci? Tá. Gramsci, depende da sua fase. Gramsci está interessado em compreender o movimento capitalista que existia naquele momento e quais são as possibilidades de transformação a partir do que ele estava enxergando naquele mundo. Qual mundo? O mundo, por exemplo, do Fordismo. Hoje o mundo é outro. As interpretações de Gramsci também mudaram. Então, Gramsci estava tentando como a esquerda pode participar desse mundo que é também um mundo democrático. Poderia dizer que o Gramsci quer chegar no socialismo comendo pelas beiradas de um jeito mineiro? Gramsci, ele não está vivo há muitas décadas. Penso que a melhor pergunta é
quais são a influência de Gramsci no pensamento brasileiro ou no pensamento político atual. Podemos interpretar o pensamento de Gramsci atual, o Gramsci democrático, vamos dizer o seguinte, na teoria, a partir do momento que nós estamos pensando o capitalismo mais humano, um capitalismo que é o sistema hegemônico atual, mas como transformar esse capitalismo de uma forma com que as pessoas tenham mais possibilidades e acessos, não só sociais, aí que está a grande questão, não só sociais e econômicos, mas também político. É por isso que essa interpretação de Gramsci do político vai, por exemplo, com autores como Luiz Werneck Viana, que era um leninista na sua tese de doutorado, mas que agora vai relacionar Gramsci com Tocqueville, que é um dos grandes pensadores do liberalismo. Vai pensar Gramsci com Habermas, que é um filósofo que vai fazer essa ponte entre liberalismo e esquerda, que é vamos dizer assim, um filho da escola de Frankfurt, mas que vai também fazer muita leitura do liberalismo. Então, sair dessa dicotomia comunismo e capitalismo e simplesmente entender a sociedade de uma forma mais complexa, porque a esquerda teve Stalin, mas a esquerda teve os movimentos sociais na Europa que foram extremamente importantes para sair do século XIX da barbárie do trabalhador trabalhando 18 horas por dia e hoje ter uma qualidade de vida de um trabalhador que nenhum lugar do mundo tem. Graças a quê? Graças ao capitalismo, que do século XIX até o século XXI fez uma transformação benéfica para a sociedade, mas também graças às forças da esquerda que fizeram desse capitalismo menos atroz, esse capitalismo mais humano. E isso faz com que a sociedade tenha, e no Brasil nós temos essa dificuldade, é uma visão muito estrutural. Então a esquerda e a direita fica sempre no economicismo. Falta, tanto para a esquerda quanto para a direita, essa noção do político, do diálogo. É isso que estamos faltando. Na questão ética, Olavo diz: o tratamento que Marx dá ao problema da felicidade humana é de certo o mais besta, o mais grosseiro de todos os tempos. Tomemos o dinheiro da burguesia e todos serão felizes. Resumiu Eric Voegelin, vigarista. Marx era um vigarista? Não, Marx não era um vigarista. Tem que entender, o texto que ele escrevia, às vezes para o operário da fábrica, era um sentido. Então, por exemplo, se você for ler o Manifesto e ler o Capital, você vai ver que são duas coisas extremamente diferentes. Marx é um pensador, não só um filósofo, não só um teórico político, mas é também não um dirigente, mas um ator que ia às fábricas falar com os trabalhadores. Então, quando você tem essa fala, é lógico que ele pensava que o capitalismo ia acabar no século XIX, essa mentalidade, o capitalismo ia acabar e ia vir o socialismo. Tem que entender Marx no seu tempo, porque ele não era um vigarista. Naquela época, o debate era esse. Tanto é que, se você for ver em 1848 e 1870... Só para te interromper, já que você falou, naquela época ele não era um vigarista. Quer dizer que naquela época era justo ele tomar a propriedade privada de alguém? A questão é que, se você for entender o que estava acontecendo na França, nas décadas de 40 até a década de 70, quando os franceses estavam tirando o poder, ou querendo tirar o poder da burguesia, no sentido de, vamos falar de uma forma bem didática, uma sublevação popular, sociedade tentando tomar o poder ou chegar ao poder, aquilo era uma leitura ainda plausível para aquele momento em que muita gente dizia isso ou concordava. Marx não está sozinho nas ideias, as ideias são as ideias do seu tempo. Hoje, uma esquerda que quer tomar o poder, quer tirar a propriedade da burguesia, isso é uma esquerda minoritária no pensamento filosófico. Apesar de ser colocada como muito perigosa, ela é uma esquerda minoritária. Da mesma forma que você tem, por exemplo, neonazistas hoje. São forças radicais, felizmente minoritárias, mas que nós, dentro de um consenso liberal democrático, temos que entender essas forças a partir do diálogo. Você acha minoritária a presença nos meios de comunicação, no mainstream da esquerda? Se eu for conversar com uma outra mesa de esquerda, eles vão dizer que a Globo e a Veja, por exemplo, os meios de comunicação altos, são os grandes poderes da burguesia que estão tentando implementar ainda o capitalismo da sua melhor forma. A questão é, esses radicalismos estão sempre colocados nas posições radicais. Agora, numa democracia, você tem que ter todos esses lados, debatendo, criticando, mas sem esse pensamento de que vai ter um golpe, de que querem implantar um poder. A política é a busca pelo poder, mas há um consenso liberal-democrático na nossa Constituição que não permite isso, por exemplo. Isso tudo é um jogo político muito radical. Matheus? Não, eu acho que não é a minoria da esquerda que pensa
numa maneira de tomar a propriedade alheia. Eu acho que é a grande maioria, porque só no fato da última entrevista que eu assisti aqui no debate, é um ponto que não lembro o nome dela, Marcela, ela colocou que devia haver, por exemplo, imposto progressivo, quanto mais se ganha. Isso, para mim, é tomar a propriedade de alguém. Isso a maioria da esquerda pensa dessa forma. E isso é marxista, né? O Marx existe no Manifesto Comunista, abolir a propriedade privada por meio de imposto de renda de 10% ao ano. Né? Então, assim, ilustrando um pouco o que o Olavo diz nesse artigo, primeiramente, por que ele cita essa coisa devotos de um vigarista? Né? O Eric Wegener chama o Marx de vigarista, e a Folha faz uma entrevista com 4 pensadores brasileiros, e os 4 falam do Marx com uma deferência geográfica incrível. Né? Parece que estão falando de um santo, parece que não estão falando de um homem que se postava como a favor dos proletários, mas tinha uma empregada doméstica, era sustentado pelo Engels, que era um burguês, portanto o dinheiro do Engels era oriundo de exploração da burguesia. Com essa empregada ele teve um filho que ele não assumiu. Então, assim, ele especulava na Bolsa de Londres. Ou seja, uma das maneiras que eu uso para detectar se um intelectual é ou não vigarista primeiro, ele pratica as coisas que ele defende? Sim ou não? Se não, se nem ele mesmo pratica o que ele defende, fica difícil. E 2, fez previsões acertadas? Qual é a previsão acertada do Marx? Ele previu que seria justamente nos países mais capitalistas em que o comunismo se instalaria. Peraí, mas a revolução não aconteceu na Rússia, um país pobre e agrário? E a Holanda, que era o país onde o capitalismo se instalou em primeiro lugar e chegou num nível de desenvolvimento extremo. Cadê a revolução na Holanda? Não aconteceu. Então, assim, observando todos esses fatos, dá para entender o uso dessa palavra. Por que o Marx é um vigarista? E uma outra coisa, eu concordo, o livro do Marx, O Capital, é um livro que deve ser lido. Não acho que não deva ser lido, deve ser queimado, jogado fora. Nada disso, deve ser lido. Porém, como peça histórica, como peça de curiosidade. Não há prática econômica marxista e, aliás, toda a teoria econômica do Marx já foi exaustivamente refutada, reduzida a pó por pensadores como Eugen von Bauer, Ludwig von Mises, etc, Raymond Aron. Ninguém pode fazer a deferência geográfica que fez ao Marx, como fizeram Leandro Konder, Delfim Neto, nesse artigo da Folha, sem ter passado por Eugen von Bauer, Ludwig von Mises, Raymond Aron, Roger Scruton e muitos outros. Né? Então eu entendo o uso da palavra vigarista para se referir ao Marx aí. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos debatendo mais artigos de Olavo de Carvalho, que escreveu esse livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota. Na verdade, ele não escreveu, os artigos que ele escreveu foram compilados neste livro. Voltamos já! Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322.
Voltamos do intervalo com o nosso programa Talk Show, debatendo artigos de Olavo de Carvalho. No artigo A Vitória do Fascismo, Olavo diz, abre aspas, Tom Jobim dizia que no Brasil o sucesso é um insulto pessoal. Sem querer, ele explicava a ampla aceitação da ideologia socialista entre nós. Também não espanta que os socialistas, não entendendo o capitalismo, procurem descrevê-lo com a fisionomia do fascismo, que por afinidade conhecem bem. Para Olavo, as reformas que os socialistas defendem para o capitalismo o transformarão num regime fascista. Vocês concordam com esta visão? O Olavo de Carvalho, ele começa esse pensamento citando Tom Jobim na questão do sucesso, né? Só que ele não para perceber que, por exemplo, um outro autor liberal importantíssimo chamado Roberto da Mata, ele vai olhar essa mesma crítica sobre um olhar mais científico brasileiro, que é o olhar do quê? Da manutenção de um pensamento aristocrático brasileiro, e não feudal, porque nunca existiu feudalismo no Brasil, mas um pensamento aristocrático, a questão do pensamento da aristocracia brasileira, onde, por exemplo, a questão da meritocracia ainda é pouco sistematizada na sociedade brasileira, mas não é uma questão da esquerda, do comunismo, e sim uma questão histórica nossa. Entender o Brasil é entender, por exemplo, a escravidão, é entender a grande propriedade, é entender o peso da família, o sobrenome no nosso interior paulista. Por quê? Porque são questões ainda que não tem nada a ver com o comunismo, e sim questões que têm a ver com a nossa formação capitalista, porque o Brasil nasce dentro do mercantilismo. Perceber o Brasil dessa forma é perceber o Brasil, ao contrário do que o Olavo de Carvalho está falando de uma tentativa de um comunismo, mas não, é um olhar errado de Brasil. A questão olhar para o Brasil é a questão de olhar para o nosso passado aristocrático, para as nossas críticas das forças do atraso e ver como isso ainda emperra a nossa formação do capitalismo e como isso também emperra a nossa esquerda. Porque a esquerda não gosta de fazer autocrítica, mas a esquerda carrega muito dessa herança aristocrática ainda com ela e dessa análise estrutural brasileira. Essa é a minha grande luta, que eu recebo críticas de muitas pessoas. Por exemplo, a editora Boitempo, que é uma das principais editoras da esquerda, se você ver quem ela publica, é sempre uma análise estrutural da sociedade brasileira. Marxista estrutural, mas e o marxismo político? E a importância do marxismo político, que tem muito de diálogo com o liberalismo, com o Locke, com Tocqueville, com Rawls. Cadê? Precisa traduzir mais isso para a nossa sociedade. O debate precisa ter mais isso. Esquerda sem liberalismo é uma esquerda frágil para se entender o mundo. E o liberalismo, negando a esquerda, também é um liberalismo fraco para se entender as formações de sociedade. Porque 1988, por exemplo, é uma constituição da sociedade. Como entender essa questão? Ainda está... Mas voltando aqui na conclusão dele, vocês concordam com essa visão que ele tem de que as reformas defendidas pelos socialistas é que empurram o capitalismo para um regime fascista? Sim. Sim, porque forma um sistema corporativista, realmente. Até a citação do Hitler, que ele coloca no artigo, dizendo que o empresário vai estar de joelhos para o Estado, mas vai estar rico, e é fantástico, é o que acontece no Brasil hoje. O Brasil é um país que caminha para o fascismo. É isso, cada vez mais grandes corporações integradas com o Estado. O que é interessante também desse artigo, que ele também fala, que é o seguinte, essa visão, né, de uma terceira via, uma mescla, muitas vezes isso acaba contribuindo para a formação de estados fascistas, né, que é o que ele diz, porque fala-se muito, né, o outro aluno do Olavo, o Flávio, debateu com o professor Igor esses dias na USP, e o professor falou, não, porque eu também critico Cuba, eu também critico o Stalin, e eu proponho um socialismo real. Mas aí o Flávio brilhantemente replicou, mas peraí, o único socialismo real que existe é esse, é o do Stalin, é o do Fidel, é o da Coreia do Norte, do Camboja, do Vietnã. Esse socialismo ideal, onde consegue se conjugar democracia, liberdade e socialismo, só existe na cabeça dos socialistas. Então é aquilo que eu falei num outro momento ainda agora há pouco. Essa tentativa de se implantar um socialismo acaba gerando fascismo, por quê? Esse pessoal vai acabar servindo de massa de manobra para o cara que tem intenções totalitárias, né? Ele vai entrar na dança ali enquanto ele não está no poder, e quando ele chegar, ele não vai instalar um governo democrático e liberal que preserva a liberdade. Não, ele vai ser um ditador. Então ele vai acabar contribuindo para a instalação de um Estado fascista. Acho que o Olavo frisa isso nesse artigo e é bastante importante. Tem uma posição distinta ao se pensar essa questão do nosso capitalismo,
das empresas e junto com o Estado, que o nosso capitalismo ele é muito patrimonialista, sempre foi, né? Então, não é a questão do comunismo, da formação de um fascismo, mas é a nossa formação do nosso capitalismo. Agora, pensando a questão do socialismo com democracia, que muitas vezes é questionada no programa por vários debatedores, se vocês forem pensar quando que a esquerda começa a se voltar para a democracia como um valor universal, é no final da década de 70 no Brasil, com um texto que não é sobre democracia como valor universal, que tem esse título, mas não é, que é do Carlos Nelson Coutinho, mas que abre as portas para se pensar a democracia e, na época, socialismo, porque ainda o socialismo era um modelo a ser... Hoje não mais. O socialismo, ele é como cultura política, como pensamento de reforma do capitalismo, ele é importantíssimo, mas como Estado socialista, é difícil até você cientificamente comprovar algo do tipo. Mas na década de 80 a esquerda brasileira, alguma parte da esquerda brasileira, principalmente aquela que vai escrever na revista Presença, não só ela, por exemplo, pessoas que foram fundar o PT também tinham essa corrente democrática como valor universal. A linha do Fernando Henrique também é um pessoal que vem com uma linha de pensamento democracia e socialismo, mas a revista Presença, por exemplo, que era uma parte comunista, ela vai criticar os próprios dirigentes comunistas, o próprio comunismo, e falar assim, nós precisamos colocar democracia aqui, de forma bem didática, socialismo precisa ter democracia, e é um debate interessantíssimo, empreendido pela revista Presença na década de 80. Socialismo com democracia no Brasil é uma coisa nova, tem 30 anos, teoricamente falando. O que você chama de socialismo, na verdade, é uma social-democracia. Eu acho que é legal dar nome certo às coisas. Socialismo Sim. é o que a gente tem em Cuba. Aqui no Brasil nós temos uma social-democracia. É porque você tem vários tipos de socialismo. Eu estou falando socialismo como uma ideia justamente didática para mostrar que o socialismo não é só fascismo, não é só Stalin. Ele também tem um histórico de democracia. E aí você pode até começar em Marx ou em Gramsci, até chegar em autores, por exemplo, que fazem diálogos com autores liberais hoje em dia. Que não é socialismo. Vamos falar até uma esquerda, pode ser melhor, talvez didaticamente, esquerda e democracia. É uma coisa que existe. Vamos avançar. No artigo Dialética da Inveja, Olavo diz, abre aspas, o homem torna-se invejoso quando desiste intimamente dos bens que cobiçava, por acreditar em segredo que não os merece. O que lhe dói não é a falta dos bens, mas do mérito. O vazio no coração do intelectual ativista, o buraco negro da inveja espiritual é tão profundo quanto o abismo do inferno. Nem o mundo inteiro pode preenchê-lo. Fecha aspas. Pergunto. A inveja é a explicação para a não aceitação por parte dos intelectuais socialistas dos benefícios que o capitalismo traz, inclusive para os mais pobres? Olha, eu acredito que sim. Eu penso o seguinte, o intelectual socialista ele tem um problema aí com a relação com a inveja, porque é o seguinte, ele tem que se deparar com a seguinte objeção que o Roberto Campos fazia muito. O capitalismo funciona. O sistema dele... Isso é claro, você observar e você comprovar isso é fácil. Pega a fala de um socialista, ele sempre vai se voltar para o futuro. Não, porque quando eu chegar lá, porque quando o Estado for socialista e democrático vai funcionar. Ou seja, ele está sempre para o futuro, porque ele não tem nada no passado dele que funcione, nada substancial pelo menos, nada grandioso no passado dele que funcione, para ele citar como exemplo. Então ele vai fazer isso daí. Então ele tem inveja, né, entre outras coisas, porque o sistema dele não funciona. Uma outra coisa, essa questão da inveja e tudo mais... é o advento é o problema do século XX, o Olavo até coloca como problema da modernidade, né? Ele cita o Lionel Trilling e fala que esse é o problema da modernidade, aí que a inveja ascende a uma condição especial. Porque é o seguinte, surge o homem-massa, né? Aquele conflito dos romances do século XX, o indivíduo versus a massa. Ayn Rand ou Ortega y Gasset, já não dentro do romance, mas trabalhando isso também, uma massa ressentida, invejosa, que se volta contra aquilo que lhe legou uma série de coisas boas, porque ela não faz parte daquilo, ela não criou nada, ela não fez nada. Eu me interesso muito por umas análises subjetivas, que é de um filósofo brasileiro chamado Renato Giannini Ribeiro. Às vezes ele trabalha um pouco com essas questões subjetivas, não lembro necessariamente a análise dele da inveja, mas uma coisa que eu penso muito em relação a esse tipo de análise, que nós temos que entender que a inveja ela se enquadra dentro de não só de uma sociedade materialista, mas de como a questão
tão forte da inveja criticada pelo Olavo no Brasil, ou pelos intelectuais socialistas, ela muitas vezes está ligada a essa crítica que eu fiz no começo, do materialismo, do estrutural, que é a questão do que eu quero ter esse material. Então, se eu não tenho, eu tenho uma inveja em relação a isso. Por quê? Porque às vezes nós damos muita importância a essa questão do material, do estrutural. Então, o sonho de qualquer pessoa que ascende socialmente, a primeira coisa é o quê? É ter o carro, é ter uma camisa de marca. Essa é a forma que o cidadão brasileiro, ele não só brasileiro, mas no Brasil isso é muito forte, ele se mostra como membro de uma ascensão estrutural. E a inveja, ela está dentro dessa questão. Mas isso vem antes. Inveja no capitalismo, inveja no socialismo. A inveja é uma coisa que talvez esteja socialmente no mundo há muito tempo, né? Antes desses sistemas, desse pensamento. Eu acho que a inveja, concordo contigo também, a inveja é açoitada pelo líder político. Pelos intelectuais. Pelos intelectuais, porque a classe toda tem inveja de uma outra classe, enfim. Por essa questão da luta de classes, como diz o Marx. Mas eu não acredito, como na sua pergunta, que é generalizado isso. Que a classe de intelectuais toda tem inveja, por isso que é socialista, por exemplo. Acho que não é generalizado nesse sentido, a classe intelectual. Mas a classe de ativistas eu acredito que sim. Gente, nosso tempo infelizmente está se esgotando. Eu tenho 1 minuto para cada um de vocês fazerem as suas considerações finais, 1 minuto para cada um. Pode começar, André. Então, eu queria dizer o seguinte, agora nós temos o mínimo. Acho que para quem não conhece o Olavo, está ouvindo falar do Olavo hoje, ou ouviu falar poucas vezes do Olavo, não se deixe levar pela opinião corrente, compre o mínimo e depois leia, siga a sequência de obras do Olavo. Ele tem uma obra grande, ele tem uma obra de filosofia, de crítica cultural, de história da filosofia. Então, antes de formar um juízo sobre o Olavo, comece pelo mínimo, agora a gente tem essa vantagem, você vai ter um panorama geral do pensamento do Olavo a partir dele e parta para as outras obras. É um pensador, sem dúvida, que merece essa sua consideração. Matheus? Eu achei fantástico o convite para participar da mesa aqui do debate sobre o Olavo de Carvalho. Eu não estou tão preparado quanto os colegas aqui, mesmo porque eu sou um libertário, no caso eu sou um ativista também, e é fantástico ler o Olavo. O Olavo para nós libertários é um exemplo, apesar dele não gostar da gente, eu acho assim. Mas eu admiro muito o Olavo. Se fosse o caso aqui, o livro é fantástico, eu comprei o livro também. E é um ótimo início para quem quer conhecer o Olavo, até ver as grandes previsões que ele faz. O livro eu acho que comprei de uns 15, quase 20 anos, né, de artigos dele. Muitas previsões no livro estão acontecendo hoje, vão acontecer ainda no Brasil, aconteceram na América Latina, e é fantástico isso aí. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de ressaltar que também é uma coisa pouco rara, pouco presente no Brasil, essa oportunidade de ter debatedores com visões tão diferentes sentados numa mesa e tentando dialogar. Apesar de ser algo simples, é algo raro no Brasil e uma coisa que pessoalmente gostaria de agradecer de uma forma singela, apresentando meu livro, não meu livro, né, o livro organizado pelo Carlos Arthur Galo e pela Silvânia Hubert, da Federal do Rio Grande do Sul, que é Entre a Memória e o Esquecimento, que eu estou te presenteando, e nessa dedicatória eu estou salientando a importância que tem esse pioneirismo, principalmente no interior paulista, de trazer o debate da ideia sem cair, evitando sempre cair na questão de um debate de acusação, e acho que penso que é muito importante para nós pensarmos melhor o mundo que nós vivemos, né? Falta mais isso no Brasil, então esse programa é extremamente importante para isso. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço aqui pelo livro. Tem um artigo meu aí sobre as relações civis militares no Brasil, que até o meu mestrado eu trabalhei com isso, né? Nossa defesa no Brasil ainda é pouco democrática. Eu agradeço a você, Vitor. Agradeço a você, Vitor, pelo livro Entre a Memória e o Esquecimento. Estou mostrando aqui o livro. Agradeço demais a presença de vocês e agradeço também ao Olavo de Carvalho, que via Facebook me autorizou a realizar esse debate. Falou, pode mandar brasa, pode ter opiniões divergentes. Então agradeço ao Olavo de Carvalho, que foi muito simpático, e agradeço muito a vocês. E semana que vem estaremos de volta com mais um programa Talk Show. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosser
I'm just a short way from you, and if you live here, you leave me broken, a shining light. I'm just a crusher. I'm just a short awakened time. I know I won't be living here with you. I'd say, don't you know? You say you don't go. I'd say to take me out. I'd say to show. Don't move, time is so. I'd say to take me out. I know I won't be living here. I know I won't be living here. I know I won't be living here. I know I won't be living here with you.